Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque hoje é o nosso episódio 100, né, Carol? E o nosso convidado hoje tá à altura do episódio 100, não é? É um convidado pesado, a cadeira tá quase quebrando. Pesadíssimo! Ele que é referência em mercado financeiro. Afinal, ele saiu de R$50 panfletando na rua para mais de 20 milhões de reais em patrimônio e 16 diferentes fontes de renda. Mais de 90 mil pessoas já aprenderam com ele sobre educação financeira. E hoje é a nossa vez, né? É a nossa vez. Seja bem-vindo! Carlos Magno! Muito bem-vindo. Caraca. Magnata. Quando eu escutei você falando assim, eu fico, caramba, meu, esse cara sou eu, velho. Caraca. Esse cara é você. Esse cara sou eu. Obrigado, gente, pelo convite. Tenho certeza que vai ser um episódio incrível. Vou fazer tudo que for necessário aqui pra conseguir passar tudo que eu tenho pra ensinar pra vocês. Com certeza. Legal, show de bola. E, cara, não adianta faturar milhões se a pessoa não sabe cuidar do patrimônio dela. Né? Sim. E no episódio 100 a gente queria receber aqui uma pessoa muito especial que tem muito a ensinar, porque a gente tá aqui, não só nós, mas todo mundo que acompanha a gente aqui tá aqui pra aprender. Sim. Então, conta pra gente um pouco da sua trajetória, de onde é que você vem e o que é que te impulsionou para você hoje viver essa vida que tantas pessoas sonham em viver, né? Show. O que me impulsionou foi que eu era muito pobre, né? Eu falei, cara, que vida merda, velho. Pelo amor de Deus, será que isso aqui mesmo é a vida que eu mereço? Mas tudo isso começa lá em 2008, 2009, coisa de 13 anos atrás. Quando eu era criança, eu tinha uma vida relativamente boa, né? Meus pais, eles ganhavam dinheiro com classe média normal. Só que meus pais nunca tiveram inteligência financeira. O que acontece quando uma pessoa não tem inteligência financeira? Ela normalmente gasta tudo que ela ganha. E os meus pais eram exatamente esse modelo familiar. Eles gastavam tudo que eles ganhavam. 2008, 2009 mais ou menos, minha mãe começou a entrar em depressão. Quando ela começou a entrar em depressão, ela falou que não queria mais trabalhar porque ela não se sentia bem, começava a ficar o dia inteiro deitada, começava a pegar um monte de gado da rua. E nesse mesmo ano, meu pai também foi mandado embora. Putz. Então, a nossa vida foi ruína abaixo, coisa de 6 meses, virou ação de busca e apreensão do carro, ação de despejo. Nesse período, a gente trocou de casa umas 3 vezes, porque mudava, não conseguia pagar aluguel, depois mudava, não conseguia pagar aluguel, depois mudava, mudamos umas 3, 4 vezes. E a nossa vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo por conta do meu pai não conseguir recolocação no mercado financeiro, ó, no mercado de trabalho, e a minha mãe não ter mais ânimo para continuar vivendo. Então, a gente viveu muito bem até esse período, depois as coisas começaram a piorar. Ali, mais ou menos para 2010, 2011, 2010, eu entrei no ensino médio. Uhum. No ensino médio, eu meio que comecei a me revoltar. Por quê? Quando eu estava no ensino fundamental, eu gostava muito de estudar. Só que eu comecei a sofrer um bullying no ensino fundamental, porque as pessoas me chamavam de AACD. A gente era um grupinho de 4, na verdade, né? Inclusive, um beijo, um abraço, professora Letícia. Inclusive, viralizou no meu vídeo, professora Letícia. Olha só onde chegamos, hein? Olha só onde chegamos, professora Letícia. Era eu, meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, pra quem não sabe, o Chiquito e o Lucas. Nós 4 éramos o AACD. O pessoal zoava a gente porque a gente gostava de estudar, tirava nota boa. E aí, quando a gente foi pro ensino médio, a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque o pessoal só zoava a gente, todo mundo já tinha beijado nessa época, né? Todo mundo já tava com namoradinho. Quantos anos você tinha? A gente tinha 15 anos. Quando eu falo a gente, era eu e meu irmão, porque a gente convivia diariamente, né? Então, a gente tinha uns 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. 14, 15, 16 anos. É isso? É isso. E todo mundo tava beijando e tal. Aí ele falou, vamos mudar completamente o nosso padrão comportamental aqui, porque a gente tem que ser descolado. A gente tem que pegar as menininhas, a gente tem que, né, começar a sair com os caras descolados e tal. E a gente saiu daquelas pessoas que estudavam para aquelas pessoas que faziam as coisas para se tornar os caras populares da escola. Então a gente começou a andar de skate, a gente começou a deixar o cabelo crescer, a gente começou a matar a aula, a gente começou a pular o muro da escola para ir sair com as menininhas e tal. Só que
eu não tinha percebido ainda, apesar dos meus pais terem quebrado, eu era adolescente, né? Você não vai falar, meus pais quebraram, eu preciso mudar de vida agora, porque senão as coisas vão ficar ruins e eu não vou ser bancado. Eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo na minha família. A gente não tem uma noção do que é a depressão, se a gente não tem depressão ou se a gente não convive com alguém que tem depressão. Na minha cabeça, minha mãe tinha parado de trabalhar, ela ia voltar a trabalhar e ela ia pagar minha faculdade depois e tava tudo certo, você entendeu? Minha mãe era advogada, eu falei, ela vai pagar minha faculdade de direito, eu vou ser advogado, vou trabalhar com ela, porra, minha vida tá feita. Só que passaram-se 2 anos ali pra 2010 e ela não tinha voltado a trabalhar. E o meu pai não tava conseguindo mais ganhar dinheiro do jeito que ganhava antes. E a gente já tinha mudado de casa várias vezes. E o carro que meu pai já não tinha mais carro. E aí, aonde isso começou a refletir? Por mais que eu tivesse ainda entrando naquele movimento de agora eu sou descolado, agora eu consigo sair com as menininhas, aqueles colegas que eu tinha, que eu fiz durante o ensino fundamental, eles começaram a me olhar do tipo, vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a família do Carlos? A família do Carlos, mudou pra onde eles mudaram? Você ficou sabendo o que aconteceu com a família do Carlos? Eles tiveram que vender o carro. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a família do Carlos? Eles estão sem dinheiro para pegar ônibus para vir pra escola. E aí eles começaram a se distanciar cada vez mais de mim. E aí eu comecei a ficar, caraca, os colegas que eu tinha parece que não eram tão colegas assim. A vida que eu tinha não tá voltando a ser como é que era porque minha mãe e meu pai não estão trabalhando. Será que eu realmente tô tendo as atitudes necessárias para de fato ter uma vida boa? Aí depois eu continuei pensando e refletindo muito sobre isso. E aí, nessa época, eu comecei a pensar, será que eu vou conseguir passar numa faculdade, já que minha mãe não vai conseguir mais pagar as coisas pra mim? Eu falei, porra, eu posso falar palavrão aqui? Pode. Falei, porra, tomei no meu cu, porque eu estudava, se eu fosse o cara hoje no ensino médio, o que eu era no ensino fundamental, eu passava numa faculdade, porque eu estudava, eu gostava de estudar. Só que eu me tornei um cara descolado por conta de um estereótipo que eu criei na minha cabeça, que eu tinha que ficar com as menininhas pra ser importante, ser reconhecido, me inserir naquele núcleo. Ser aceito, né? Ser aceito. E ao mesmo tempo eu criei uma desinteligência para conseguir me inserir nesse meio. E eu não tinha mais capacidade para passar numa faculdade e eu também não tinha dinheiro para pagar uma particular. Eu falei, eu preciso começar a mudar alguma coisa. Nessa época, foi quando eu tomei a iniciativa de começar a panfletar para tirar um trocado. Entendeu? Aí eu comecei... Primeiro eu pedi emprego em mecânico para tentar atender, mas não me aceitaram. Inclusive, fico muito triste em saber que eu não tenho nem capacidade para trabalhar dentro de uma mecânica. Mas enfim, pedi emprego em caixa de padaria também, não me aceitaram. E aí um colega do meu pai falou que tava precisando de alguém para fazer panfletagem. E aí eu falei assim, não, bora. Quantas vezes ele quer por semana? 2 vezes por semana. Então eu conseguia panfletar 2 vezes por semana e ganhava R$50 por dia que eu panfletava. E aí quando eu comecei a panfletar, eu lembro de um episódio, eu tava no mercado ali na zona norte de São Paulo, chamado Bergamino. Ou é Bergamino ou é Bergamoto? Não lembro exatamente qual que é o nome. Mas eu tava panfletando na cancela da saída do supermercado e eu percebia que conforme eu entregava os panfletos para as pessoas me ignoravam. Eu dava bom dia, dava boa tarde, as pessoas passavam. E aí eu ficava, caraca, eu não sou ninguém, tá ligado? Eu não sou nada, porra. Não sou nada. Eu tento conversar, eu dou bom dia pra galera, a galera não me dá bom dia. Tanto que hoje, quando eu passo assim, alguém entrega o panfleto, eu pego tudo, quer vender alguma coisa, eu compro dentro do possível. Mas eu falava, caraca, eu não tenho atenção de ninguém. Eu não tenho colegas, porque eles se afastaram de mim, porque o que aconteceu com a minha família. Eu não estudava, não estava estudando, não tinha notas boas, eu colava muito no ensino médio e já tinha criado a consciência que eu não ia conseguir passar numa faculdade. Eu comecei a panfletar e dentro desse trabalho, que era o que me dava o dinheiro, as pessoas com quem eu lidava me ignoravam. Isso foi me consumindo de uma maneira que eu costumo dizer que as pessoas que têm muito sucesso na vida, normalmente elas têm 2 pontos de partida. Ou por um amor muito abundante, ou por uma dor muito excessiva. E é óbvio que você pode utilizar desses 2 meios, tanto para ter um resultado bom, como para ter um resultado ruim. Tanto que tem gente que tem muita dor e aí vai entrar nas drogas, vai para assalto. Tanto que eu tive colegas que, se afundaram em drogas.
tive colega que morreu, tive colega que foi preso, entendeu? E aí eu comecei a olhar pra essa dor e falar assim, cara, eu mereço uma coisa diferente disso, você entendeu? Porra, não é possível que isso daqui é o que vai acontecer pra mim. E eu tive eu posso dizer que é um pouco de sorte de ter criado esse despertar. Porque muitas vezes, igual a gente estava comentando ontem, muitas pessoas elas passam por fases assim e elas simplesmente continuam no automático. Elas não olham pra si e falam, porra, olha o que tá acontecendo na minha vida. O que eu tenho que fazer pra mudar? Será que eu consigo mudar? Será que e se eu for numa biblioteca pública e pegar uns livros e começar a ler? Porque às vezes as pessoas falam assim, não tenho dinheiro pra estudar. Porra, na minha época eu ia numa biblioteca pública, entendeu? Eu pegava livro lá, tinha computador também à vontade nessas bibliotecas públicas e, pô, dava pra estudar, do jeito que dava. Não era o melhor? Não era o melhor, mas era o que tinha. Você entendeu? E aí eu comecei a tentar inserir essa nova educação, esse novo estilo de vida, de querer buscar algo melhor pra mim e pra minha família. E aí eu tomei uma decisão, em 2013, de começar a faculdade de Direito. Como? Se eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz o FIES. Vocês conhecem a FIES? Uhum. Sabe o que é FIES? Sim. É. Sim. Só quem já foi pobre sabe o que é FIES, né? Vocês falam assim, não sei o que é FIES. Eu falei, olha lá, ó, tô de olho em vocês, viu? Só quem já foi pobre sabe o que é FIES. O FIES, pra quem não conhece, né, é o financiamento estudantil do governo que, né, traz um subsídio para você conseguir estudar em universidades particulares. E é tão... É complicado você conseguir um FIES que, se eu não me engano, você precisa ter uma renda per capita familiar de, no máximo, um salário mínimo. Então, no máximo, todo mundo que da sua família pode ganhar R$1.000. Então, tipo, já é uma condição bem muito complicada. Meu Deus. E para você conseguir esse 100% do FIES, é no máximo um salário mínimo e meio, depois 75% do FIES, se eu não me engano, são 2 salários mínimos, e aí vai ter na progressão dos salários mínimos e a redução da porcentagem do financiamento. E a gente conseguiu o FIES de 100%, porque a gente era pobre lascado. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas... Aí eu falei, beleza, vou conseguir entrar na faculdade. Aí entrei na faculdade pelo FIES e comecei a fazer a faculdade de Direito. E aí eu comecei a retomar como que eu era no ensino fundamental. Comecei a retomar. Porra, eu estudava, eu era bom, eu preciso reaprender a estudar porque eu quero mudar de vida. E aí quando eu entrei na faculdade em 2013, comecei a... eu tava num ambiente onde tinha muito... como é que eu posso dizer... Playboy, a verdade é essa, porque era uma faculdade particular. Quem tinha condição de pagar uma faculdade de direito particular é porque, né, pagava mensalidade de R$1.500, R$2.000 por mês. Pô, a pessoa tem que ter, no mínimo, uma classe média para conseguir pagar isso sem ser por financiamento, né? E aí eu comecei a andar com essa galera. E eu comecei a perceber que esse pessoal tava tentando me puxar pro mesmo estilo de vida que eu tinha quando eu tava no ensino médio. Então o pessoal ia muito pra bar, o pessoal matava muita aula, o pessoal... Tinha uma rua... Oh, meu Deus, bati aqui. Tranquilo. Sobreviveu. Tinha uma rua chamada Taguá, atrás da faculdade, que era lotada de bar, o pessoal matava aula, ia pra lá e me chamava. E eu falava, meu, não vou fazer isso, vou seguir focado. E já que eu não conseguia me aproximar dos meus colegas de classe, que inclusive posteriormente começaram a me chamar de groselha. Mas por quê, groselha? Groselha porque quando eu criei o meu Instagram em 2015... Eu vou chegar lá. Uhum. Eu comecei a tentar ensinar as pessoas a fazer um método de estudo para tirar notas melhores. Aí o pessoal começou a me chamar de blogueirinho que só falava groselha. Que eu queria me aparecer, você entendeu? Então falava que eu só falava merda. Como é que em 2015, 2016 eu já tava tentando ensinar a galera a passar na OAB? Como é que alguém que nem prestou a prova da OAB quer ensinar alguém a passar na OAB? Você entendeu? O pessoal fala groselha. E aí em 2013 eu falei assim, beleza. Se eu não consigo me aproximar dos colegas, quem que eu posso me aproximar? Quais são as referências que eu tenho dentro desse novo ambiente que eu tô inserido? Os professores. Sim. Porque apesar de muita gente falar mal de concurso público, falar mal dessas profissões autônomas, principalmente a galera que hoje, né, vive mais esse negócio do marketing digital. Ah, você não tem que fazer faculdade, você tem que ficar rico por conta própria. Tem muita gente que bate nessa tecla. Mas quando eu tava em 2013 na faculdade, quando eu vi um promotor de justiça que levou 5 anos para passar no concurso público, levou 20 anos para fazer carreira lá dentro, esse cara para mim era um deus.
Você entendeu? Quando eu vi um advogado com 30 anos de carreira, com escritório, com um carro importado, eu falava, meu, esse cara, pelo amor de Deus, esse cara é a simbologia de sucesso pra mim. Eu preciso me aproximar desse cara. Então, meus professores eram promotor de justiça, era juiz de direito, era desembargador, era advogado com escritório conceituado. Então, esses caras, eu comecei a me espelhar muito nesses caras. Muito. E aí eu comecei a tentar me aproximar deles. Falar, professor, você quer que eu ajude em alguma coisa, alguma correção, algum trabalho? Como é que eu posso aprender mais sobre a matéria? Você consegue me passar o conteúdo programático do semestre para eu estudar antes e quando eu chegar eu já estar mais preparado na aula? E aí, os colegas de classe começaram a perceber isso. E aí eles começaram a me chamar de baba-ovo, de chupa-rola. Nossa, que situação, O Carlos sofreu muito bullying. Muito bullying. E no final das Muito. contas, isso mostra muito como a sociedade funciona. Sim. Tem uma pessoa que ela tá querendo vencer. Acho que tem um vídeo do Flávio Augusto que ele fala assim, né? Você vai seguir um caminho onde todo mundo vai te criticar. Mas lá na frente todo mundo vai te aplaudir. Sim. Exatamente. Que é o seu caso hoje. Sim. E aí o pessoal ficava pesando muito na minha, falando, você só fica puxando o saco dos professores, por isso que você tira uma nota boa. Só que, o professor não vai aumentar sua nota só porque você tá conversando com ele e quer estudar um pouco mais, entendeu? O professor vai lá, vai corrigir o que tem que corrigir. Sim. Eu tirava boas notas porque eu de fato estudava. Eu puxava o conteúdo programático inteiro do semestre, sabia os tópicos que o professor ia lecionar em cada uma das aulas. Eu estudava isso anteriormente, chegava preparado e quando ele passava para mim, eu já tinha uma noção e depois estudava isso posteriormente. Então tinha uma fixação do conteúdo 360. Eu estudava antes, durante e depois. Então, por isso que eu tirava nota boa. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar muito sobre leitura ativa. Como que eu posso fixar melhor o conteúdo que eu estou estudando? É só ler? É ler e anotar? É ler e grifar? É ler por determinado período de tempo e depois descansar? Eu comecei a estudar como estudar, porque estudar não é só você pegar uma folha e começar a ler e achar que aquele negócio vai entrar na sua cabeça por osmose. Não é assim que funciona, você entendeu? Você tem que ter um tipo de método de estudo ativo. Porque senão você não fixa as coisas. E eu criei isso muito na faculdade e os meus colegas começaram a me repreender presencialmente por conta disso. Aí em 2015, o que eu fiz? Falei, bom, vou criar um Instagram, porque algumas poucas pessoas, coisa de 3, 4 pessoas, começaram a falar assim, Carlos, como é que você consegue tirar essas notas boas? Você consegue ajudar a gente? Eu falei assim, consigo. Aí eu ensinava essas pessoas presencialmente como fazer isso e eu comecei a tomar gosto por ensinar. Essa parte de lecionar começou aí. E aí eles falaram assim, pô, legal o jeito que você tá ajudando a gente a tirar a nota legal. Por que você não começa a falar isso em alguns outros lugares? Talvez dentro de uma comissão ali da faculdade. E aí eu comecei a entrar dentro dos módulos que tinha dentro da faculdade de estudo. E aí lá dentro me deram a ideia... A Adriana, inclusive, obrigado, Adriana, você é incrível. A Adriana deu a ideia de falar, Carlos, começa a ensinar isso nas redes sociais. Adriana... Muito boa, a Adriana me deu essa ideia. Acabei de lembrar que foi a Adriana que me deu essa ideia. E aí, em 2015, ninguém postava em Instagram, por conteúdo. Era, foto de prato de comida. Sim. Era foto de paisagem. Era outra rede social. Era outra rede social. Era aquela rede social marrom... O símbolo era marronzinho e o aplicativo dentro era azul. Sim, a barra azul embaixo. Isso. Não tinha nem vídeo, não tinha story, não tinha nada. Era só foto. E aí eu postava foto, né, eu estudando e fazendo uma legenda enorme do que eu tava estudando e como que eu tava estudando. E aí eu não sabia o que eu tava fazendo, mas nessa época eu comecei a produzir conteúdo. Porque nessa época não tinha esse negócio de, você quer vencer na vida, produz conteúdo, depois faz lançamento, depois ganha dinheiro e tal. Não tinha nada disso. Assim. Na verdade até tinha, mas não era... divulgado como é hoje. O conteúdo vinha no e-mail. E-mail marketing. Isso, exatamente. O conteúdo vinha por e-mail. E aí eu comecei a fazer isso em 2015. Por eu ter sido um dos pioneiros, eu ganhei um destaque dentro da área de estudantes de direito, dentro do nicho jurídico, muito rápido. Então, coisa de 2015, 2016, eu já tinha 15, 16 mil, 20 mil seguidores, mais ou menos. Caramba, e é muita coisa pra época, né? Então, Sim, você imagina, 15 mil Exatamente. seguidores em 2016, eu comecei a ficar o famosinho do Instagram, você entendeu? Sim. E aí lá, eu comecei a sentir um feedback que eu nunca tinha tido na minha vida. Quais eram?
que era do tipo, caraca, que legal, Carlos, que você tá ajudando a gente, pô, que bacana. Aí eu postava às vezes uma foto minha, vinha a gente falar assim, nossa, que bonito. Eu falava, nossa, obrigado. Então as pessoas me elogiavam e eu me sentia acolhido, coisa que presencialmente com os colegas de classe eu não conseguia, coisa que eu tentei no ensino médio, mas eu paguei um preço alto por isso, por conta do tipo de atitude que eu tinha que ter para estar inserido naquele meio, coisa que quando eu tava no ensino fundamental não tinha, porque eu era zoado por estudar junto com meus outros 2 amigos e o meu irmão. Então ali eu me senti seguro. Falei, caraca, a internet me abraçou de uma forma ou outra, entendeu? Me deu, vamos dizer assim, amor que eu não conseguia ter presencialmente das pessoas que estavam do meu lado. E eu só fui entender depois que o problema não era eu, o problema era as pessoas que estavam no mesmo ambiente que eu tava. Você entendeu? Eu queria mais, as pessoas que estavam ali não queriam mais, elas só queriam fazer o que todo mundo faz. A galera entra na faculdade achando que vai sair com um diploma e que depois que você tiver o diploma você vai ser contratado e você vai conseguir seguir carreira profissional. Hoje, se você tem só um diploma, você só tem um papel. Se você não faz cursos extracurriculares, se você não faz uma especialização, se você não tem um inglês, se você não tem um Excel, se você não participa de palestras, se você não participa de workshop, pô, você acaba criando uma defasagem, porque hoje você tem que ter esse conhecimento multidisciplinar. E nessa época eu já percebia isso, só que as pessoas não aprovavam esse tipo de atitude. Eu era muito chato, pelo menos com os meninos lá da minha sala, porque eles falavam assim, Carlos, por que você vai tanto pra palestra da OAB? Toda semana eu ia pelo menos para 3, 4 palestras. A OAB tem uma sessão gratuita de palestras que normalmente, pelo menos na minha época, né? Tinha palestra todos os dias sobre temas de direito do trabalho, direito civil, direito penal. Para quem não sabe, hoje eu mexo com o mercado financeiro, né? Mas eu sou advogado também, né? Só fazer contextualizar essa parada. E eu já vou chegar onde o mercado financeiro entrou na minha vida. E eu participava dessas palestras e o pessoal falava, agora além de puxar o saco dos professores da faculdade, agora fica lambendo as bolas lá do pessoal da OAB. Pô, o pessoal tava complicando, Não, cara. era foda, e como cara. que você lidava com esse tipo de sei lá, de grosseria, de bullying, né? De ataque? O que você fazia? Você sentava e chorava e fazia com raiva as coisas que você tinha que fazer? Na frente das pessoas, eu agia com frieza e indiferença. Mas quando eu chegava em casa, eu chorava. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu não sou daquele cara que tem um perfil de... eu sou sombrio, frio, as pessoas podem falar mal de mim, eu sou inabalável. Não, naquela época eu ficava tipo, legal, tá, ficava quieto, mas chegava em casa e falava, será que eu tô errado? Será que realmente eu duvidava muito de mim nessa época. Só que eu tinha persistência quando eu conversava com os professores, eles falavam, não escuta essa galera. Eu já sei o fim dessa galera. Entendeu? Continua onde você tá. Os professores falavam isso pra mim. E aí aquilo me reconfortava. E aí eu criei o Instagram em 2015, comecei a falar sobre método de estudo, e isso se perdurou até 2017. Eu não sabia o que estava fazendo, estava produzindo conteúdo, e eu produzi conteúdo por 2 anos. 2017 era o ano que eu me formava na faculdade. O que eu tinha que fazer para virar advogado? A prova da OAB, o exame de ordem. Só que a faculdade que eu fiz, apesar de ser particular e ter saído com mais de 40 mil reais em dívidas no FIES quando eu terminei a faculdade, não era uma faculdade super renomada. Então, eu não tinha certeza se eu ia conseguir passar na OAB. Aí eu falei assim, então beleza, o que eu tenho que fazer para passar na OAB? Eu vou fazer um cursinho preparatório? Não, com que dinheiro eu vou fazer cursinho preparatório? Não vou fazer um cursinho preparatório, né? Não faz sentido, já tenho a dívida da faculdade, eu preciso passar por conta própria. O que eu tenho que fazer para passar por conta própria? O que mais fazia eu ter boas notas da faculdade? Pegar e fazer um planejamento. Então, vou fazer um planejamento também da prova da OAB. E aí eu comecei a criar um cronograma. Para quem me segue e me acompanha há mais tempo, da época do Direito com o Carlos, vai saber do que eu tô falando. Eu vou ter que montar um cronograma de estudo para ser aprovado na OAB. Como que eu vou ser aprovado na OAB? Sendo que eu nunca nem vi uma prova da OAB. Fui lá no site da FGV, baixei todas as provas anteriores, na época eram 16 ou 17 provas, cada prova tinha 80 questões, então foi algo em torno aí de 1.300, 1.200 questões. Peguei todas as questões, separei todos os temas de todas as questões e consegui encontrar um número de 125 temas que caíram em 60% das provas. Para você ser aprovado na OAB, você precisa acertar 50% da prova.
Aí qual foi a lógica? Se tem 125 temas que sempre caíram em 60% das provas, se eu decorar esses 125 temas, a chance de eu não passar é 0. Entendeu? Estatisticamente falando. Se eu decorar esses 125 temas, eu tenho 60% de chance de passar. E precisa de 50%, então tá tudo certo. E aí eu separei esses 125 temas num cronograma de 1 ano, mais ou menos. Então, começava a estudar esses 125 temas para ser aprovado ali Comecei a estudar em 2016 para fazer a prova em 2017. E isso, eu sempre tive, como eu fui muito abraçado pela internet, eu sempre tive esse lado blogueiro mesmo, né? Tudo que tá acontecendo na minha vida, eu sei. Se eu vou no banheiro lá, eu vou lá e mostro. Se eu vou na festa tal, eu vou lá e mostro. Se eu compro alguma coisa nova, eu vou lá e mostro. Então, minha vida sempre foi um livro aberto com as pessoas que me seguiam. E eu... Evidentemente, peguei essa fase que eu tava montando o cronograma e falei, pessoal, tô montando um cronograma de estudo e tal, que eu quero passar na OAB. Você pode fazer a prova no 5º ano da faculdade de Direito. Você não precisa ter terminado a faculdade para fazer o exame de ordem. Você pode fazer no 5º ano, que é o último ano. Ou seja, você consegue virar advogado antes de se formar. Isso é muito legal. Eu falei, eu quero fazer isso, quero passar de primeira, quero poder falar que eu virei advogado antes de me formar. E aí eu criei um planejamento para ser aprovado em 2017, que era o meu último ano letivo. E aí eu fui mostrando tudo isso para as pessoas que me acompanhavam. Nessa época, em 2016, 2017, eu já estava com mais de 50 mil seguidores, então já era uma galera bem legal me acompanhando. E aí eu fiz a prova. E aí eu fiz a prova com o meu cronograma e eu fui aprovado de primeira. Uau. Aí eu falei, caraca, esse negócio funciona. E tiveram alguns colegas da minha sala que fizeram um cursinho preparatório e não passaram, foram reprovados. Aí eles vieram, né? Ô, Carlos, eu vi que você estudou pelo seu cronograma aí. Legal, hein, esse cronograma aí. Tem como você, sei lá... Mostra aí. Mostrar aí rapidão. Aí eu falei, não, beleza, não vou levar pro coração as coisas que a gente já passou, tá tudo certo, pode pegar, estudar. E aí eles estudaram pelo cronograma. E pra minha surpresa também, eles foram aprovados o cronograma. Aí eu falei, eu fui aprovado o cronograma. Esses colegas foram aprovados com cronograma. E eles fizeram cursinho antes e não foram aprovados. Aí eu falei, pessoal, olha só. Eu fui aprovado, meus colegas foram aprovados. Vocês querem um cronograma também pra estudar, pra OAB? Aí muita gente, quero, manda. Falei, nem tinha pensado em vender. Isso no Instagram? Isso no Instagram, tudo no Instagram. Aí disponibilizei pra galera baixar de graça. Aí o pessoal baixou. Estudaram, aí tem 3 provas, na época tinham, não sei quantos tem hoje, mas na época tinham 3 provas por ano, aí na prova posterior fizeram a prova e, coisa de 15, 20 pessoas aprovadas, pra mim era muita coisa na época, né, 15, 20 pessoas aprovadas com o meu cronograma, eu falei, caraca, meus colegas foram aprovados, eu fui aprovado, 15, 20 pessoas que nem me viram na vida foram aprovados. Foi tipo um MVP esse cronograma. Foi, exatamente. Né? Então, aí eu falei, caraca, só será que se eu cobrar R$27, um almoço, tô pedindo pra pagar meu almoço, será que vão pagar? E aí eu peguei, intuitivamente, colhi esses prints de pessoas falando assim, Carlos, passei com seu cronograma, que legal, e eu ia lá e repostava isso tudo, né, tava fazendo prova social, nem sabia que eu tava fazendo prova social, mas eu tava fazendo prova social. E aí eu falei assim, pessoal, olha só, essas pessoas foram aprovadas com o meu cronograma. Se vocês quiserem, eu vou começar a vender esse cronograma por R$27. É um valor simbólico, só para pagar os custos que eu tenho para fazer a manutenção. Inventei lá um negócio. Os custos de manutenção, né? Só para pagar os custos de manutenção, se vocês quiserem e tal. Aí, beleza. Nessa primeira vez que eu abri o carrinho para vender o cronograma, eu fiz R$2.000 nessa brincadeira. Caraca, umas 80 vendas. Aí eu falei... Mas como é que você se sentiu? Não, aquilo lá eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito rico, cara. Mas depois ficou melhor. Quando eu vendi esses R$2.000, eu falei, mano, aqui tem jogo, cara. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Como vender pela internet. Aí me deu um turning point. Eu falei, cara, eu preciso aprender sobre isso. Eu fiz quase 100 vendas dessa parada, R$2.000. R$2.000 eram... coisa de 4 meses de estágio. E eu fiz aquilo em poucas horas. Eu falei, e nisso você ainda tava fazendo os bicos, né? Ainda de panfletagem. A panfletagem eu parei em 2015. Mas eu já fazia estágio de direito dentro de um escritório de advocacia no TRF, também que é o Tribunal Regional Federal. Então, por eu fazer os estágios, eu deixei um pouco de lado a panfletagem, mas eu também fazia bico de garçom no final de semana. Então, de segunda a sexta, eu fazia o estágio. Sábado e domingo, quando dava lá no restaurante, eu fazia o bico de garçom, pra
tirar um pouquinho mais de dinheiro. Inclusive, isso aqui fica uma dica pra vocês, pessoal. Posso olhar pra aquela Com câmera ali? certeza. Nunca tenha vergonha de fazer um trabalho honesto se isso vai colocar dinheiro no seu bolso. Não importa se as pessoas vão dizer que você tá fazendo algo que não é bonito aos olhos. Se aquilo é o que você consegue fazer e é honesto, é lícito, faça. Só que tenha em mente o seguinte, isso é uma fase. Isso vai passar. Se você coloca isso na sua cabeça, você entende que aquilo que você está fazendo tem um propósito. Não importa o que te digam. Se eu não tivesse panfletado, eu não teria passado pela experiência que eu passei lá na cancela do mercado, lá na Zona Norte, que me deu o estalo. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria entendido que, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida. Então, as pessoas perguntam, qual foi o primeiro grande dinheiro que você ganhou? Cara, foi panfletando. Panfletar mudou a minha vida completamente. Entendeu? Chegar e passar, os carros passarem por mim, eu ser ignorado, ver que se eu não tiver algum tipo de inteligência, eu não sou nada, eu não sou ninguém, aquilo me provocou a querer ser alguém, a querer fazer alguma coisa relevante. Mas enfim, continuando lá da história do cronograma. Fiz os R$2.000, aí eu falei, caraca, muito dinheiro, né? Como é que será que eu vou conseguir fazer isso de novo? E as pessoas não tinham visto, mas eu produzi conteúdo por 2 anos. E aí eu fiquei 2 anos fazendo produção de conteúdo sem pedir 1 centavo pra audiência. E aí depois eu abri o primeiro carrinho. Aí depois, quando mais pessoas foram aprovadas, eu fiz o segundo lançamento. Segundo lançamento, fiz R$12.000. Uou, aí foi um Sozinho. grande salto. Sozinho. Aí quando eu fiz R$12.000 ali, eu me senti o pirocudo, velho. Eu fico com medo de falar às vezes as coisas aqui que eu penso. O jogo virou. Mas é legal dizer que nessa época que você ficou lá produzindo conteúdo durante esses 2 anos, Sim. você tava aquecendo a audiência. Sim. Exatamente. Né? Sem Tava saber, transformando mas o tava. público Sem frio em saber, público quente. exatamente. Já tava ali. Nossa, mas que legal isso, porque as oportunidades elas foram se apresentando e você abraçou elas, né? Sim. Não deixou passar. Você foi lá e fez o que tinha de ser feito, não tinha tanto conhecimento, mas tava na ação. Sim. Isso é massa. A né? galera fala que eu tive sorte, só que sorte é o quê? É preparação com oportunidade. Eu tive a oportunidade, eu tava preparado. É isso. Senão eu não teria conseguido fazer o que eu fiz. Você entendeu? Então, quando eu fiz os meus R$12.000, eu falei assim, caraca, é muito dinheiro, são 5 dígitos na minha conta. Eu olhava assim pra minha conta e falava, mano, tinha mais uns quebradinhos lá, né? Tinha tipo uns 13.100. Eu falei, caraca, 5 dígitos na minha conta, mano, eu tô com muito dinheiro. Será que se eu comprar uma Ferrari e parcelar em uns 360 vezes, eu acho que dava pra pagar a parcela? Aí eu fiquei, caraca, é muito dinheiro. E aí eu comecei a estudar cada vez mais isso, e aí eu me formei de fato no final de 2017. O primeiro lançamento foi 2.000, o segundo foi 12, o terceiro já foi 30, o quarto já foi pra mais de 40, e aí o céu foi o limite, entendeu? Começou a escalar cada vez mais. Porque eu comecei a pesquisar, comecei a imergir nessa parada, né? De como vender na internet, como se posicionar na internet. Comecei a criar equipe. Quando eu comecei a criar equipe foi meu segundo turning point, porque às vezes a gente ganha dinheiro, mas fica com aquele senso de escassez de, se eu soltar isso aqui, será que eu vou conseguir fazer de novo? Aí você não delega funções que você poderia delegar para exponencializar aquilo que você de fato sabe fazer. Exatamente. Você entendeu? Aí me formei em 2017, virei advogado em 2018. 2018 eu tive uma sacada incrível, que eu olho assim e falo, mano, eu sou muito foda. Modéstia à parte, e muito humilde também, né? Inclusive o gato, vocês precisam saber o nome do gato do Carlos. O Milson. O Milson, É um gato humilde. O Milson tá comigo tem 14 anos, vai fazer 14 anos ano que vem. O Milson te acompanhou em toda essa jornada. Do lixo ao luxo. Inclusive, se vocês quiserem colocar uma foto aí do Milson, Com eu quando eu certeza. tava batendo laje lá na casa de Guarulhos, o Milson na escadinha ali no cantinho, vou dar um zoom ali no Milson. Sim. Tá comigo desde os perrengues. Show. Mas... Onde a gente parou? Agora eu esqueci onde a gente parou. Que você teve uma se sacada formou e teve uma incrível. sacada incrível. Isso, em 2018 tive uma sacada incrível. Eu me formei como advogado em 2018, só que as pessoas começaram a me procurar por conta da audiência que eu tinha. Carlos, vi que você se formou, pô, você passou de primeira, você deve ser muito bom e tal. Olha só, eu fui mandado embora da onde eu trabalho. Você acha que você consegue pegar a minha causa? Aí eu falei, legal. Aí vinha outras pessoas e falavam assim, Carlos, olha só, meu vizinho foi sair com o carro e bateu no meu carro que tava na frente. Você consegue me ajudar a processar ele porque ele disse que não quer pagar nada? Aí eu, legal. Aí o que eu fiz? Qual foi a sacada? Em vez de eu fazer essa captação de clientes e eu
começar a redigir a petição, escrever, pensar na tese e tudo mais. Eu falei assim, cara, se tem tanta gente me procurando, se eu tô com essa captação tão facilitada, vamos dizer assim, porque as pessoas acompanharam minha trajetória, sabiam que eu tinha virado advogado, sabiam que eu tinha passado de primeira, sabiam que eu tinha alunos que passaram na OAB por conta daquilo que eu tava ensinando. Se eu consigo captar tão fácil o cliente assim, eu não vou conseguir atender essa demanda, eu vou ter que contratar advogado. Só que eu também não tinha dinheiro para ficar contratando advogado. Qual foi a sacada que eu tive? Chamei um colega que era advogado e falei assim, ó, vamos fazer um contrato civil, eu vou te passar um cliente, você vai me pagar 50% dos honorários, porque eu vou estar te indicando, e você toca tudo. Aí o advogado falou, beleza. E esse advogado já tinha um escritóriozinho boutique. Eu falei, legal, ele aceitou. Aí peguei um cliente e levei para aquele advogado. Aí depois chegava outro cliente. Esse primeiro cliente foi trabalhista. O segundo cliente era criminalista. Aí eu falei, beleza, esse aqui é só trabalhista. Eu preciso arranjar um criminalista. Aí arranjava um criminalista. Já tinha escritório físico também. Aí pegava esse cliente, levava pro escritório do cara, fazia um contrato civil, pegava 50% dos honorários. E aí parecia que eu tinha outro escritório. Resumo da ópera. Em um ano, eu tive 18 advogados trabalhando pra mim. Parecia pros clientes que eu tinha 18 escritórios diferentes. E eu nunca assinei uma petição pra ganhar o dinheiro que eu ganhei como advogado. Você era tipo o influencer dos advogados. Eu era o piramideiro dos advogados. Então, eu montei essa rede de advogados que eu, pela mera indicação, cobrava 50% dos honorários e sem assinar uma petição, só o contrato civil com o advogado mesmo. E quando os clientes chegavam, falavam assim, caraca, cara, você acabou de se formar? Que escritório é esse? Eu falei assim, não é meu escritório, tá maluco? Aí chegava outro cliente, mas eu indiquei um outro cliente, você levou ele pra um outro escritório. Eu falei assim, é que eu tenho 2, né, meu? Para. Mas isso daí não dava problema não com os advogados? No final das contas, você falar, tipo... Eu levava você só não desmente. Não, eu evidentemente tinha advogados que gostavam do meu trabalho e gostavam da minha pessoa. Uhum. Então, eu levava cliente pra eles. O maior desafio de um advogado é fazer captação de clientela. Justo. Você entendeu? Então, eu tava colocando dinheiro no bolso deles. E eles não iam reclamar só porque eu ia falar que o escritório era meu. Se ele reclamasse, levava pra outro, pô. Sim. Você entendeu? Era assim que funcionava. E nessa brincadeira de 2017, começar a vender o cronograma, me formar em 2018, virar advogado, fazer essa pirâmide advocatícia aí. Brincadeira, gente, não é pirâmide não, tá? Só tô falando zoando. Eu fiz meu primeiro 1 milhão em 2019, com 23 anos. Então, eu atingi meu primeiro 1 milhão em 2019, com 23 anos. Só que... Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Que eu falo aqui, hein? O bagulho é louco. A gente gosta, assim, né? Eu tô super envolvida com a história dele. Eu também, eu já fiquei emocionado. Já, nossa. Meu olho lacrimejou umas 2 vezes aqui, então vamos seguir. Então, só que quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu passei ali de uns 150 mil reais, mais ou menos, 150, 200 mil reais em 2018, eu falei assim, eu não posso cometer os mesmos erros que o meu pai e minha mãe. Porque eles tinham uma vida relativamente boa. Era uma família de classe média. Ganhava lá seus 10, 15 mil reais antes da minha mãe entrar em depressão e meu pai ser demitido. Como que chegou aonde chegou? Como que saiu da onde estava para onde chegou? Como que isso aconteceu? Não era para ter acontecido dessa forma. E eu aprendi que, por mais que às vezes a gente esteja bem... Somos humanos, entendeu? A vida é um sopro. Eu posso andar na rua ali, acontecer alguma coisa e... Entendeu? A gente tá suscetível a isso. Então eu preciso criar uma inteligência financeira para blindar o máximo das possibilidades possíveis. E aí eu comecei a estudar, agora sim a gente vai entrar no mercado de investimentos, né? Comecei a estudar mercado financeiro no final de 2017 início de 2018. Para saber o que fazer com o meu dinheiro. Para não cair na mesma armadilha do meu pai e da minha mãe que gastavam tudo que eles ganhavam. E aí eu comecei a estudar e, como eu disse pra vocês, como eu tenho esse ar meio blogueiro e mostrar tudo, quando eu comecei a estudar isso, apesar de estar posicionado dentro do nicho jurídico, apesar de ter virado advogado, vira e mexe, esporadicamente eu mostrava, pessoal, acabei de comprar minha primeira ação, acabei de receber meu primeiro dividendo. E as pessoas reagiram a isso de forma positiva. Falava assim, caraca, Carlos, que legal, como é que compra uma ação? Caraca, Carlos, que legal, você teve 10% de rentabilidade em 2 meses nesse ativo, mas como é que faz pra ter isso? Caraca, Carlos, que legal, você tá com 50 mil reais de lucro? Como é que você conseguiu subir o seu lucro desse jeito, sendo que você tava com capital baixo até meses atrás? E aí eu fui respondendo à audiência, eu sempre senti muito o que as pessoas tinham pra me dizer, porque desde quando eu criei o Instagram em 2015, era o local onde eu me sentia abraçado, entendeu?
Depois, evidentemente, que eu fui começando a criar essa nova realidade para mim, eu comecei a me conectar com pessoas do mundo físico mesmo, que estavam mais coerentes à minha ambição, à minha visão, ao meu propósito de vida. Mas ainda assim, eu sempre tive um profundo carinho e gratidão pelas pessoas que me acompanhavam e davam esses feedbacks para mim. Então, eu comecei a fazer várias inserções esporádicas sobre investimentos. E aí eu comecei a fazer isso em 2018, aí eu advoguei e vendi cronograma até 2020, e aí 2020 chegou o ano da pandemia. Pandemia, um monte de gente começou a me mandar mensagem assim: Carlos, como é que tá a sua carteira de investimentos? Meu Deus do céu, tá tudo derretendo. Como é que tá? E aí eu mostrei os meus resultados e meus resultados não estavam ruins. A maioria das pessoas estavam perdendo 50%, 60% porque a bolsa estava derretendo. Só que eu tinha investimento nos Estados Unidos que estavam valorizando 40%, 50%. Então meio que deu uma balanceada. As pessoas falam assim: caraca, você investe nos Estados Unidos também? Eu falei: invisto, porque você tem um princípio de diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Você precisa diversificar em dólar. E aí comecei a me posicionar de forma mais frequente dentro do mercado de investimentos. Aí, em 2020, eu falei assim: cara, se eu for atender essa demanda que tá pedindo para mim, para eu ensinar sobre o mercado financeiro, eu não vou conseguir escalar o meu produto do nicho jurídico, que já tinha colocado nessa época aí mais de 2 milhões de reais no meu bolso, e também a minha atuação na área advocatícia. Eu vou ter que escolher entre um ou outro. Eu falei: beleza, o que mais briga no meu coração? Aí eu fui arriscando, fui falando mais de investimentos, Aí lancei uma turma, que é um MIV, primeira turma foi em 2021, da mentoria Virando Investidor, né? Que é meu treinamento onde ensina as pessoas a terem inteligência financeira, terem um respaldo financeiro, organização, investir no Brasil, nos Estados Unidos. E aí eu falei assim: eu vou fazer uma transição, vou ver se dá certo. Vou parar de falar de nicho jurídico e vou começar a falar de mercado financeiro. E deu super certo, cara. Deu super certo. O Marcos Paulo até, que é um amigo meu, que é o sócio do Pablo Marçal, fala que até me cita nas palestras dele quando ele vai falar sobre transição de carreira. Que, na opinião dele, eu sou o melhor case de transição de carreira que ele já conheceu na internet. Porque eu simplesmente ouvi o que o meu público tava falando. Não foi nenhuma iniciativa minha de... eu vou começar a falar de investimento porque é um nicho mais lucrativo. Não foi isso. Foi tipo, cara... Carlos, como é que você teve esse resultado em ações? Como é que você teve esse resultado em fundos imobiliários? Como é que você está recebendo renda mensal, passiva, isento de imposto de renda? Fundo imobiliário dá isso? Como é que você compra um papel que está atrelado a imóveis físicos? Então, eu comecei a me inserir nesse mundo e a minha audiência novamente me abraçou de uma forma completamente inesperada para mim. E eu comecei a me posicionar nisso, deu muito certo. E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais ao mercado financeiro e hoje me posiciono nisso e ganho muito dinheiro com isso. Meu, é muito interessante você dizer isso, porque as pessoas, elas têm uma dificuldade gigantesca de se relacionar com o seu público. Por isso que tem dificuldade de vender também, de se conectar. Então, você fez isso desde lá atrás, quando você estava mexendo com os cronogramas ali de direito e tudo mais, e você sempre ouviu. E é por isso que ele consegue vender qualquer coisa agora também, né? Não só no mercado financeiro. O que você quiser, você vende. Agora, uma dúvida que eu fico é... Qual tipo de conteúdo você começou a consumir na época que você estava aprendendo sobre o mercado financeiro? Que tipo de conteúdo você consumia? De quem? Sim, de quem? Pessoas? Isso. Primeira pessoa que foi referência pra mim foi o Thiago Nigro. Isso eu não posso esconder de ninguém, porque o Thiago é gigante. Ele é gigante. Depois do Thiago Nigro, fui pra Natália Arcuri. Depois da Natália Arcuri, eu fui pro Thiago Reis. Essas três cabeças já me inseriram dentro do mercado financeiro de uma forma relativamente significante pra mim. Aí depois que eu fui pra esses três, por vídeos no YouTube, eu comecei a comprar livros. E aí, quando eu comecei a comprar livro, eu fui pro Gustavo Cerbasi. Legal. E aí, eu me apaixonei pelo Gustavo Cerbasi. E eu li todos os livros do Gustavo Cerbasi. Aí, depois li livro também do Nigro, li livro da Natália. Depois veio o Bruno Perini. E aí, eu comecei a pegar referências lá dos Estados Unidos também, porque eu sabia que talvez aqui no Brasil fosse um pouco limitado. Aí, comecei a estudar com o Damodaran, que para mim é a maior referência de especialista em análise fundamentalista, que é você ler, fazer um valuation relativo das companhias lá nos Estados Unidos. E, inclusive, ele é indiano. Se vocês
vocês querem uma recomendação de canal pra seguir lá dos Estados Boa. Unidos, sigam o Damodaran. O cara é incrível. Vocês não precisam comprar curso nenhum, tá, gente? Não precisa comprar curso nenhum. Quer aprender sobre análise fundamentalista e investir? Só tem que ter um inglês fluente, porque é tudo em inglês, né? Estuda o Damodaran. O cara é fera. E eu comecei por essas pessoas. Legal. Entendeu? Comecei a ver vídeos no YouTube, comecei a ler livros. Aí depois, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a fazer mentorias com essas pessoas. Algumas eu conseguia ter mais acesso e comecei a fazer consultoria. Legal. Então, fui estreitando cada vez mais os laços e fui ampliando mais o meu conhecimento nesse sentido com essas pessoas. Mas é importante Legal. dizer que no começo você fazia tudo que tinha de graça ali, né? Você aproveitava os conteúdos gratuitos Sim. de YouTube, depois Sim. que você foi escalando, né? Na real, eu costumo dizer o seguinte, quem compra uma mentoria hoje, quem compra um curso hoje, tá comprando o quê? Suporte e organização. É isso que a pessoa compra. Porque se a pessoa quiser estudar tudo, tem no YouTube. Tudo tem no YouTube. É só você saber pesquisar. Às vezes você não sabe pesquisar, por isso você não acha conteúdo. Você quer aprender, por exemplo, o que é um Alpha de Jansen, que é um tipo de conteúdo específico de investimentos. Se você quiser aprender sobre isso, você tem que saber que isso existe. Normalmente você só descobre que isso existe dentro de um curso, mas se você souber que isso existe, você joga lá o que é Alpha de Jansen, você vai ver a aula sobre isso, principalmente para concurso relacionado ao mercado financeiro. Mas se você quer comprar um curso, normalmente você compra a organização de todas essas ideias, porque na verdade, pelo menos tudo que eu ensino, até mesmo dentro do MIV, se a pessoa for concatenar todos os temas e jogar cada tema dentro do YouTube, ela consegue achar conteúdos. Óbvio que tem dedo meu dentro de cada um desses tópicos que dão a minha visão. Mas o que é de forma pura e restritiva, você encontra tudo no YouTube hoje. Sim. É verdade. Tudo. Uma dúvida que eu fico é que, através do marketing digital, você conseguiu enriquecer, várias pessoas conseguiram enriquecer e enriquecem muito rápido, crescem muito patrimônio. Sim. Você acha que é sustentável uma pessoa que ganha um patrimônio como esse? Ela consegue sustentar um patrimônio como esse sem inteligência financeira ao longo dos anos? Não. Eu tenho amigos que fizeram mais de 1 milhão com a internet. Aí você chega hoje, o cara tá quase quebrado, porque não conseguiu repetir os processos de escala que fez no passado. Só que quando ganhou 500 mil reais, foi lá e comprou um Mustang. Sim. À vista, boom. O carro vai me dar retorno. Aí o carro não deu o retorno que ele queria de marketing. Aí foi vender, já perdeu 100 mil reais na hora de vender. Depreciação. De depreciação, tava precisando de dinheiro, vende mais baixo. Então, assim, eu aprendi essa lição com os meus pais. Eu vejo... Você pode ser 3 tipos de pessoas. Tem uma pessoa inteligente, tem uma pessoa burra e tem uma pessoa que é gênio. A pessoa burra é aquela que vai errar por conta própria e ela não vai aprender. Ela vai cometer o mesmo erro de novo. A pessoa inteligente, ela vai errar por conta própria. Só que ela vai aprender com o erro e não vai fazer isso de novo. E a pessoa que é gênio, ela vai aprender com os erros dos outros. Você entendeu? Exato. Então, eu aprendi com os erros do meu pai e da minha mãe. Nesse sentido. Tem coisa que até hoje eu sou burro, tem coisa que eu sou inteligente, tem coisa que eu sou gênio. Mas com os meus pais, nesse sentido, eu falei, eu não vou fazer isso de novo. Não vou cair nessa armadilha. Então, se você não tiver uma boa organização financeira, se você não souber o quanto que entra de receita no seu mês, o quanto que sai de despesa, aonde está a sua despesa, se está em lazer, se está em transporte, se está em saúde, olhar essa progressão num gráfico. Tudo bem que você não precisa começar já nesse nível, mas pelo menos o interesse de chegar um dia nesse nível. Sim. Separar o dinheiro de pessoa física, separar o dinheiro de pessoa jurídica. Isso é um erro que assim, é batata. Todo mundo começa a ganhar dinheiro, pega todo o dinheiro da pessoa jurídica, joga na pessoa física, e aí não separa o que é dinheiro da companhia, da empresa, e o que é dinheiro que de fato você tem. Você entendeu? Que é um princípio 1 da contabilidade, Exatamente. inclusive. Exatamente. Não misturar as pessoas. Tem uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui. Como que foi a reação dos seus pais quando começou a ganhar dinheiro na internet? Eles não acreditavam, não. Não acreditavam? Não acreditaram. Na verdade, eles falavam que eu tinha que fazer concurso público. Falavam, não, você tem que fazer concurso público, você tem que buscar estabilidade, porque aí você está estudando, você vai ter um emprego que vai ter uma recorrência ali mensal, que é garantido, que você não vai ser mandado embora. Eles não me apoiaram. Eu queria ter muito mais história linda pra poder falar. Não, mas é que isso é a situação que muitas pessoas que vêm aqui no KiwiCast contam em comum, né? Sim, que normalmente os pais não apoiam mesmo, porque Sim. eles não entendem que é possível, Não é por né? mal, né? É Sim. a proteção É um dentro cuidado. da capacidade Sim. que eles têm, do senso Sim. de realidade. Sim. Eles não me apoiaram, não. Mas eles começaram a entender que, de fato, era uma
uma realidade quando eles começaram a ver isso se materializar. Quando eu saí de casa, quando eu peguei meu próprio apartamento, quando eu comecei a comprar móveis para esse apartamento, quando eu já não dependia mais deles de alguma maneira e ainda ajudava com eles, começava a mandar dinheiro para eles para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pagar mercado, pagar médico, você entendeu? Então, aí começou a entender mais que de fato era algo tangível, né, palpável. As pessoas precisam ver para acreditar, né? Uma coisa que eu me divirto muito é vendo seus stories, cara. Eu realmente me divirto, porque é muita resenha, né? Tem conteúdo de valor, mas tem muita resenha. Sim. E eu acho que essa é uma das razões que a galera se conecta com você. Então, como é que você fez pra conseguir criar esse relacionamento tão saudável com sua audiência ao longo desses anos? Cara, eu acho que é só porque eu sou muito legal. E o Milson? Não, gente, tem coisas que, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, igual vocês estão perguntando, como que você faz pra criar esse senso de comunidade igual a gente tem lá, os carlossexuais, por exemplo, né? Que não fui eu que dei esse nome, foram os meus seguidores que falaram assim, Carlos, eu gosto tanto de você que eu tô me sentindo eu tô me sentindo um carlossexual. Eu falei, mano, que ideia é essa? De onde você tirou esse negócio? Aí depois 2, 3, 10 pessoas falando. Então, eu não tenho uma resposta exata pra isso, mas eu simplesmente sou eu. Eu talvez seja a autenticidade, a sinceridade, a franqueza. Eu sempre compartilho, eu não mostro só os lados bons das coisas. Quando eu tô mal, quando eu tenho algum desentendimento, eu falo isso pra audiência, eu mostro pra audiência. Eu mostro como que eu superei isso, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhuma de, às vezes, falar que eu tinha um comportamento X e aí depois eu tive que mudar pra ir pra um comportamento Y, que é um comportamento de abundância, de prosperidade. Quando eu tava no ensino médio, eu usava maconha. Fumava toda hora. Você entendeu? Eu fumava toda hora. E eu falava, cara, isso daqui é o que precisa ser descolado, porque eu andava de skate, as menininhas gostavam, da onde eu tirava dinheiro pra comprar maconha? Nem me pergunte de onde eu tirava dinheiro pra comprar maconha, porque a situação em casa tava horrível. E mesmo assim eu dava uns pulos pra conseguir ir lá na biqueira e pegar aquele tabletinho de R$10, que é um negócio preto, que vem tudo ali, até casca de barata deve vir naquele negócio ali. Você entendeu? Então, eu sempre compartilhei muito isso com as pessoas. Então, eu acho que elas se identificam por conta do lado humano, talvez, do posicionamento. E vulnerável, né? E vulnerável. Porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade de mostrar o lado vulnerável nas redes sociais. Dificuldade. Eu também tenho às vezes. Vezes não. Porque, na real, a gente tem medo de julgamento, né? Sim. A gente tem medo de julgamento, Você nunca teve medo de julgamento quando começou a aparecer na internet? Então, quando eu comecei a aparecer na internet, as pessoas já me julgavam no mundo físico. Você tava acostumado, né? Sim. Aí eu falei assim, se me julgarem na internet, vai ser mais uma galera me julgando na internet, entendeu? Eu já tava passando por aquilo. Sim. E aí depois foi só se desenrolando de forma natural. Entendi. Você entendeu? A verdade é que, cara, todo mundo quer fazer o que a gente faz na internet, só que ninguém tem coragem. É isso. Você entendeu? Então elas vão te julgar, elas vão falar mal de você, elas vão falar que você tá passando vergonha, que você é um blogueirinho, que você só quer atenção, que você tem que colocar uma melancia na cabeça, mas elas queriam estar fazendo exatamente o que vocês fazem. Você entendeu? Essa é a grande verdade. Isso é uma lição e um insight muito importante pra galera que tá assistindo. Agora, uma coisa em relação a investimento. Sim. O que é o básico que você poderia dizer pra galera que tá aqui assistindo e tá querendo aprender sobre marketing digital, mas no fim precisa aprender sobre inteligência financeira também? O que é o básico que todo mundo precisa saber, não só pra guardar, mas pra multiplicar todo o dinheiro que ganha? Sim. O básico, o início de tudo é o despertar da consciência de que você precisa ter inteligência financeira. Independentemente, você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser juiz, você pode ser engenheiro, você pode ser lançador, você pode ser coprodutor. Todo mundo precisa aprender a lidar com o dinheiro. Principalmente nós que viemos de uma realidade não tão privilegiada, a gente criou um senso de escassez sobre o dinheiro que às vezes nem é consciente. Sim. Entendeu? A gente tem medo de gastar ou então tem um gasto excessivo, sabe? Então, primeiro, esse despertar da consciência de que você precisa correr atrás desse tipo de informação. Segundo passo, ter organização financeira. Esse é o segundo passo. Não adianta nada eu falar pra você, compra ação X, compra fundo imobiliário Y, investe lá nos Estados Unidos, compra renda fixa agora que a taxa de juros está lá no alto. Se você não sabe o quanto que você ganha e se você não sabe o quanto que você gasta, se você não consegue ter um controle disso. Entendeu? Eu não tô falando pra você que você vai ter que cortar o leite que você compra da manhã pra poupar e aí você investir. Não é isso. É você simplesmente saber o quanto que você gasta e o quanto que você ganha.
Até porque, Carlos, para mim é fácil saber o quanto que eu ganho, eu tenho só um salário. Tá errado. Por que tá errado? Todo mundo que é verdadeiramente rico, constantemente, por muito tempo, tem várias fontes de renda. Não fique dependente só de um salário. Por isso que a questão da organização também é muito boa lá na base. Porque quando você tem uma fonte de renda, é fácil você controlar a receita. Mas quando você começa a ter 2, quando você começa a ter 3, quando você começa a ter 4, quando você começa a ter 5, igual eu hoje tenho mais de 15... Se você não tem uma boa organização financeira, você se perde. E ainda tem gente que fala assim, se fosse para ter várias fontes de renda, então o Neymar também tinha que jogar vôlei, tinha que jogar basquete, o Neymar tinha que ter várias fontes de renda. Só que não é isso. Não é essa a essência. O Neymar ganha muito dinheiro com futebol, só que tem que ser muito ingênuo para acreditar que ele pega todo aquele dinheiro dele lá e coloca na conta corrente e fica ali. Você entendeu? Eu conheço o pai do Neymar, eu sei que eles têm uma pulverização de investimentos absurda. São muitas áreas de atuação ali, passa de 50 fontes de renda fácil. Você entendeu? Então, primeiro passo, despertar essa consciência. O segundo passo, ter organização financeira, sempre olhando para o longo prazo. Talvez hoje você não queira criar uma planilha no Excel para colocar o quanto que você ganha e o quanto que você gasta, porque você fala, eu ganho R$2.000 por mês, eu pago aluguel, conta de água, conta de luz e restaurante. É muito pouco, isso aí eu tenho na cabeça. Aí você vai lá e ignora o segundo passo. Só que, você não quer ficar rico? Você acha que esse é um comportamento de quem é rico? Você acha que esse é o comportamento de quem é rico? Não, com certeza. Não é. Você quer ficar rico, você precisa agir como rico. Essa é a primeira parte. Quem é rico tem organização financeira. Você entendeu? Você precisa saber o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. E aí, depois disso, depois da organização financeira, que você já vai muito provavelmente ver que vai sobrar mais dinheiro do que você normalmente consegue fazer sobrar, você começa a estudar os tipos de aplicações financeiras que podem existir dentro do seu perfil de investidor. Mais uma vez, não existe essa de eu falar para você, compra ação, compra fundo imobiliário, se você tem uma intolerância absurda à volatilidade. Vou falar para você, compra Bitcoin. Você vai ter estômago de ver o seu dinheiro oscilar 20% ao dia? Não adianta eu chegar e vomitar uma regra para você. Cada pessoa tem um perfil de investidor. Cada pessoa tem a sua tolerância à volatilidade. Cada pessoa está vivendo uma fase que só ela tem a plena consciência da fase que ela está vivendo. Só essa pessoa sabe os objetivos que ela tem para curto, médio e longo prazo. Se ela quer fazer uma viagem daqui a 2 anos, se ela quer comprar uma casa daqui a 5 anos, se ela quer comprar um carro daqui a 10 anos. Você entendeu? Perfeito. Então, eu acredito que esse seja o comecinho, assim, sabe? Legal. Show. Já é muita coisa já, né? Com certeza. É a base, né? É a base. E se tratando, olhando pra frente, tipo, investimentos em 2023, o pessoal ouve aqui, mas acho que eles devem ficar curiosos. Mas e eu invisto em quê? Se você pudesse dar uma dica. Claro que é difícil avaliar o que vai acontecer no que vem. Sim. Mas fala assim, cara, eu acho que se as pessoas fossem por esse caminho aqui, Sim. seria uma coisa legal pra iniciar. Tem 4 setores que normalmente não se abalam independentemente do cenário político. São setores que normalmente performam bem, independentemente da taxa de juros, independentemente do cenário político, se é um Lula que está no poder, se é um Bolsonaro que está no poder. Vou passar aqui para vocês. O primeiro setor é o bancário. Os bancos, os bancões, eles não podem quebrar. Se os bancões quebrarem, a economia brasileira quebra. Então, existe um subsídio do governo para conseguir sustentar a máquina bancária. Então, esse tipo de setor não vai quebrar no Brasil. Se quebrar, o Brasil quebra. Então, fica despreocupado. Segundo setor de energia. Ainda na pandemia, em 2020, as pessoas não falavam assim, nossa, tá tendo Covid, né? Vamos apagar a luz? Entendeu? As pessoas talvez, toma um banho mais rápido, porque a gente tá com pouco dinheiro e aí tem que economizar na energia, quem tem chuveiro elétrico. Não deixa o ar-condicionado ligado o dia inteiro, vamos economizar. Até faz isso, mas as pessoas não ficam sem fazer as coisas que precisa de utilização de luz. Então, o uso frequente e previsível disso é muito alto. Terceiro setor de saneamento. Saneamento também é uma coisa que não tem como você evitar, você precisa usar. E o quarto é de telefonia, as pessoas precisam se comunicar. Então, são 4 setores bem legais para as pessoas começarem a abrir os olhos. Nada que eu tô falando aqui é uma recomendação de investimentos, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu só tô dando a minha visão sobre o que eu acredito. Então, são 4 setores. Bancário, de energia, saneamento e o de telefonia. Show. Perfeito. Já deixa o like pra essa informação, porque o ouro tá nesse caminho aí. Legal. Agora, show. Carlos, hoje você já ganhou muito dinheiro e ensina outras pessoas a ganharem muito dinheiro também.
O que você acredita, olhando aí para suas experiências, para sua jornada, que o dinheiro não compra? Existe algo que o dinheiro não compra? Existe amor. Legal. O dinheiro não compra amor. A Isabela mudou completamente a minha vida. Eu vou começar a chorar. Ai, conta pra gente. Porque eu tive muitas fases dolorosas na minha vida, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio. Ver minha mãe em depressão. Eu não citei aqui, mas meus pais brigavam muito. Coisa de agressão física mesmo. Caramba. Então eu nunca tive um exemplo do que é ter um relacionamento saudável. E eu me moldei como um homem completamente, como é que eu posso dizer, difícil de lidar para entregar os sentimentos. As pessoas que me desafiavam, as pessoas que falavam mal de mim, as pessoas que às vezes nem queriam fazer nada disso, mas elas só queriam me conhecer, eu criei uma casca, uma blindagem muito forte para não deixar ninguém me atingir. E aí eu conheci a Isabela. A Isabela me ensinou que eu posso ter tudo, cara. Eu posso ter um carro de R$1 milhão, posso morar num apartamento de R$5 milhões, posso viajar para qualquer lugar do mundo, só que eu nunca vou conseguir comprar uma pessoa que te ama verdadeiramente, que deseja o seu bem e que só quer te ver feliz e crescer. Meu Deus. Como é que eu vou continuar aqui agora? Terminou o episódio. Vamos continuar com amor, não é mesmo? Ai, incrível. gente, aí, ó, episódio Doideira. natural é isso. Chorei no negócio. Teve uma hora que, quando a gente tava almoçando, aí você foi no banheiro e a gente tava comentando como é legal ver como você tem buscado se desenvolver. Sim. Dentro do relacionamento, buscando uma futura paternidade, tem buscado conhecimentos que te tornam um homem melhor. Sim. Isso é muito legal, meu. Parabéns. O sucesso que eu digo na vida em si, ele não é só um pilar financeiro, né? Você tem que ter um sucesso na sua saúde, você tem que ter um sucesso espiritual, você tem que ter um sucesso familiar, você tem que ter um sucesso conjugal. Senão você nunca vai conseguir se sentir uma pessoa realizada de fato. E não tem nada de errado você ser humilde em falar, cara, eu sou um homem bruto que não me abro para as pessoas e eu preciso melhorar isso. Não é o mundo que tá errado. Eu tô errado. Existem pessoas amorosas, igual eu conheci a Isabela. Você entendeu? Você tem que ser humilde em falar que às vezes você diz que acredita em Deus, mas você não vai na igreja porque você não acredita em religião. Mas quantas vezes você conversa com Deus de fato? Você tem que ter a humildade de falar que você fica criando essa historinha pra você, que você não vai pra igreja, que você não tem religiosidade e que você acredita em Deus mesmo assim, só que você não tem fé nenhuma, cara. E você, lá no fundo, você sabe que você não tem fé. Você tem que ter uma humildade absurda pra assumir uma coisa dessa. Você tem que ter uma humildade absurda e falar, porra, eu preciso aumentar minha intimidade com Deus. Porra, eu preciso entender mais como que funciona o mundo espiritual. Eu preciso conversar mais com o Senhor, eu preciso conversar mais com o Pai. Porque se você não tem essa humildade, você começa a entrar num senso de autossuficiência que você começa a acreditar definitivamente que você é uma pessoa completa, só que você não é uma pessoa completa e nunca vai ser. A possibilidade de melhoria, ela é constante. Nunca existe um ser perfeito. Na verdade, só existe um, Jesus. Você entendeu? Então, você tem que ter muita humildade e coragem para assumir esse tipo de coisa. Porque não é fácil você olhar para você e falar, eu sou ruim nisso. Eu preciso melhorar nisso. Eu tenho deficiência nisso. E buscar conhecimento e melhorar. Entendeu? Legal. Doideira. Sobre isso de buscar conhecimento, o KiwiCast, ele é uma fonte de conhecimento pra galera, né? O pessoal tá aqui muito, principalmente, não só pra se inspirar, mas pra aprender com os conteúdos que nossos convidados trazem. Dentro do método de ensino que você aplicava, o que é que você pode trazer de dica que vai auxiliar a galera que tá aqui como oportunidade de aprendizado a potencializar os estudos deles? Sim. Eu acho que uma dica bem legal é você fazer uma leitura ativa daquilo que você tá lendo. O que é uma leitura ativa? Você tá lendo, você grifa os principais pontos e você faz anotações sobre os pontos que você grifou. Então você vai ler. Foi essa a pergunta que você fez, né? Isso mesmo. Você vai ler, você vai grifar naquela página os principais pontos que você acredita ser interessante, que mais te despertaram curiosidade, e você vai escrever sobre aquilo.
Depois que você terminar o livro, que você vai ter um resumo de anotações, você vai dar uma microaula para você mesmo sobre aquelas suas anotações. Se você faz isso pelo menos 2 vezes, você não vai esquecer o que você leu. Você entendeu? Então, você teve a parte da leitura, você teve a parte da escrita e você teve a parte da oração. Você teve a parte que você ensinou aquilo que você fez o resumo, que você leu. Você faz isso pelo menos umas 2 vezes, você não vai esquecer aquilo que você leu, entendeu? Eu vejo muita gente falando assim, eu li 80 livros no ano. Aí eu falo, beleza, qual foi o terceiro livro que você leu? Eu não lembro, que são muitos. Então tá, fala pra gente sobre os 20 melhores livros que você leu, o que você aprendeu em cada um deles. Não, porque aí é muita coisa, né, e tal. Eu lembro quando eu tava lendo ali e tal. Não adianta, entendeu? Você só perdeu tempo. Na verdade, você só alimentou o seu ego. A verdade é essa. Você só alimentou o seu ego. Você pode ter aprendido um insight ou outro ali, mas você não vai conseguir extrair o máximo que você poderia ter aprendido daquele insight se você tivesse feito um estudo ativo. Quer um exemplo? Um livro transformador. O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Esse livro, se você conseguir extrair 100% do que o Paulo Vieira ensina nesse livro, só esse livro consegue mudar a vida de alguém. Você entendeu? Porque ele fala muito sobre mentalidade e comportamento, que você precisa agir para fazer as coisas acontecerem. Então, o poder de um livro, quando você extrai ele ao máximo, ele vale muito mais do que alguém que lê 80 livros no ano. Pega essa dica, porque se você já leu o livro, lê de novo, com certeza você não extraiu todo o conhecimento que você poderia. Sim, que insight. Eu vou fazer isso de novo. Sim. E falando em mentalidade, que tipo de mentalidade você acredita que foi preciso desenvolver pra lidar com o dinheiro de maneira sábia? Assim, principal, se você fosse... Dinheiro é um assunto que exige um pouco de frieza. Legal. Esse eu acho que é um insight legal pra passar. Porque dinheiro não aceita desaforo. Você não pode falar assim, eu vou só gastar esse negocinho aqui porque é R$1.000, R$1.000 é pouco. R$1.000 é muito dinheiro, na verdade, né? Não vou gastar nesse negocinho aqui porque R$10 é pouco. Mas aquilo lá você precisa, você necessita, você pode, você quer? Faz essas perguntas. Pra tudo que você vai fazer, você precisa mesmo? Você pode? Você quer? Então, se você não lidar com dinheiro de uma maneira fria, de uma maneira que você entende que é algo que você vai usar. O dinheiro é para ser usado. O dinheiro não tem que usar você. Você manda no dinheiro, não o dinheiro que manda em você. Você fala o que o dinheiro vai acontecer. Você fala o destino do dinheiro, não é o dinheiro que fala o seu destino, você entendeu? Show. Então, se você começa a tratar o dinheiro com não é indiferença a palavra, é frieza mesmo. Você começa a se desapegar um pouco dele e ele vem em mais quantidades. É tratar sem emocional, né? Sim. Porque a emoção caga tudo. É verdade. Nesse caso, sim, né? Sim. Nesse caso, sim. Não é literal. Então, é que eu acredito que você pode ser, talvez, emocional na sua área de atuação, então você tem que ser, na verdade. Por exemplo, eu mexo com o mercado financeiro, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, eu adoro fazer análise fundamentalista de uma empresa, olhar para indicadores de valor relativo, olhar ROI, olhar margem líquida, olhar dívida líquida, olhar EBIT, olhar EBITDA, olhar receita líquida. Eu adoro fazer uma análise contábil de uma empresa e saber que essa empresa é boa, essa empresa é ruim. Só que quando se trata de dinheiro, o dinheiro tem que ficar no lugar dele. Entendeu? Eu mando no dinheiro. Eu falo pra ele aonde ele vai e aonde ele fica. Você entende? Então você pode ser apaixonado na sua área de atuação, emocionado na sua área de atuação. Agora, quando o assunto é dinheiro... Isso é muito... É intangível essa ideia, né? Mas quando você começa, pelo menos, a tentar criar essa mentalidade, você começa a entender de fato como é que funciona isso. E, Carlos, depois que uma pessoa experimenta os dois lados da moeda, eu acredito que fica mais fácil visualizar as diferenças, né, na vida dela. Então, você experimentou tanto a escassez quanto a abundância, né? E com a abundância vem novos hábitos, novos estilos de vida. Mas quais são as coisas que você diria que daria para mudar já hoje, mesmo sem ser rico? Legal. O interessante de você ter vivido essas duas realidades é que eu costumo dizer que é muito mais legal ser rico se você já foi pobre, porque você dá muito mais valor pra coisa. Você compra, às vezes, uma poltrona, você fica, caraca, comprei uma poltrona. Você compra um carro, você fica, meu Deus, comprei um carro. O cara que já nasceu rico, ele já tá habituado com aquilo. Mas o que alguém que, independentemente da classe social, deve começar a fazer é criar um senso de autodidatismo.
O que é o senso de autodidatismo? É você não querer se limitar às informações que às vezes você está estudando em um local específico e se limitar àquilo. Você tem que correr atrás, cara. Não é possível, pô. Você já tá pobre, lascado, não tem dinheiro pra ter uma namorada, não tem dinheiro pra viajar e ainda quer que as coisas fiquem caindo no seu colo. Corre atrás, cara. Entende? Como que eu vou conseguir estudar se eu não tenho dinheiro para estudar? Pô, vai numa biblioteca pública. Pede, às vezes, a internet de algum amigo emprestado e começa a ver vídeo no YouTube. Você tem que tentar criar esse senso de que você vai conseguir concluir as coisas, você vai conseguir estudar, independentemente do cenário que você tá naquele momento. Você entendeu? Igual eu comentei, eu estudava em biblioteca pública, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, entendeu? E lá tinha internet de graça também. Então, e isso eu levo até hoje. Às vezes eu tô fazendo algum curso, por exemplo, igual eu tava fazendo de matemática financeira avançada. E várias coisas do curso que eu comprei, que eu tava fazendo as aulas, a professora falava e eu falava, mano, não entendi nada disso aqui. Não entendi. O que eu tenho que fazer? Aí eu ia no Google, pesquisava, não achava. Aí eu ia no YouTube, pesquisava, não achava. O que eu fiz? Achei um livro sobre aquele tema. Comprei o livro e o livro vai chegar na semana que vem e, se Deus quiser, eu vou conseguir entender com aquele livro. Só que, se eu não tivesse esse senso de autodidatismo, o que eu ia fazer? Eu ia ver aquela aula, ia talvez encher o saco no suporte do curso, entendeu? Se eu não tivesse retorno, eu ia começar a ficar puto e ia falar, não vou dar continuidade disso aqui porque a professora é ruim. Porra, a professora não é ruim, ela já te falou que existe a bagaça. Agora, você entender a bagaça é completamente responsabilidade sua. Você entendeu? E isso, você pode ser rico, você pode ser pobre. Se você não tem esse senso, você não vai passar da página 2. Verdade. Perfeito. Entendeu? Legal. Ótimo insight. Ótimo insight. Assim, Mais um excelente insight. Um tapa na cara com luva de... Veludo? Veludo. É isso. E com um insight como esse, você pode aprender mais... Ganhar mais dinheiro. E naturalmente... O que, Carol? Fala pra gente. Assim, ó, com um insight como esse, você pode aplicar nos seus negócios toda essa inteligência financeira, vender mais e, consequentemente, quando você vende mais, você pode se inscrever na competição de faturamento da QIFI. Não é? Eu tô errado, Carlos? Lógico que Diga não. pra mim. Tá completamente certo. Olha aí, ó. E se você se inscreve na competição de faturamento... Quais são os prêmios? Você ganha ou uma Porsche 718, o Carlos, inclusive, gosta bastante de Porsche. Gosto. Uma Porsche 911 Carreira ou uma Lamborghini Huracan. Todas verdes. Então, todas verdes, claro. Então, se você não tá inscrito, já corre lá, se inscreve na competição de faturamento da QIFI e quem sabe daqui a uns meses é você que vai estar andando de carro de luxo. É isso aí, porque o ranking tá rolando e a galera tá com sangue no olho lá, hein? Inclusive, eu comprei a minha 911 verde pitão, né? Aquela cor original do carro. O pessoal tudo falou assim, nossa, mas isso aí é marmelada. A QIFI já te deu a Porsche 911. Eu falei, gente, eu gosto de verde, eu comprei o carro verde, não posso comprar o verde. Mas não é da QIFI não, gente, fica despreocupado, ainda vai ser, mas não é ainda. Perfeito. Legal. Ô, Carlos, a gente tem uma... que papo incrível, velho. Papo incrível. Eu tô aqui, tipo, me segurando, que tinha muitas outras coisas que eu queria te perguntar, mas a gente tá com o tempo meio apertadinho. Então, a gente tem uma caixinha de perguntas que a galera mandou. Você topa responder pra gente? Claro, vamos lá. Vamos começar aqui com... Vocês me ajudem no nickname hoje, pelo amor de Deus, hein? @Lucas_DP7. Esse tá top. O que te motiva nos momentos que as coisas não dão sempre certo? O que me motiva é ter a humildade que não é porque não deu certo de primeira que não vai dar certo de segunda. Lembra que eu falei pra vocês tem um cara que é burro, tem um cara que é inteligente, tem um cara que é gênio. Você errar uma vez não é o fim, entende? Sim. O importante é você aprender com aquilo. Então, ou você acerta ou você aprende. Quem tem uma atitude de abundância, de progressão na vida, essa pessoa, na verdade, não erra. Ou ela acerta ou ela aprende. Então, quando eu erro, eu falo, beleza, eu só não vou fazer isso de novo, não deu certo, vamos pra próxima. Entendeu? Perfeito. Legal. Pergunta do @ThiagoAmaral01. Indicação de livro para começar a atuar no mercado. Para começar a atuar no mercado, show. Você pode ler o livro do Thiago Nigro, você pode ler o livro... Eu citei, né, esses nomes aqui. Sim. O Thiago Reis tem livros incríveis da Suno Research, falando também sobre ações, falando sobre dividendos, falando sobre fundos imobiliários. Você pode ler o livro do Gustavo... Os livros do Gustavo Cerbasi. Isso já é um puta pontapé inicial, você entendeu? Se você quer pegar um autor só, que tenha uma gama de livros muito mais completas, eu iria no Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi aborda
todos os lados, todos os cantos. É um cara com mais de 25 anos de mercado, entendeu? E ele é incrível. Sou fãzão dele. Show. Pergunta do @Felipe Bianchini. Quando você percebeu que queria mudar de vida e ser diferente de todas as pessoas? Isso foi acontecendo de forma natural, né? Mas a questão de quando eu comecei a panfletar, igual eu comentei aqui também, aquilo de eu ser ignorado, aquilo de eu perceber que eu não era nada, que eu não era ninguém e que, pô, será que era isso mesmo que eu merecia pra minha vida? Minha mãe tava largada no sofá com depressão, meu pai não conseguia recolocação no mercado de trabalho, entende? A gente tem uma história que um dia meu pai me deu R$10 pra ir no açougue pra eu comprar almôndega. Só que nós éramos em 6 em casa. Era eu, meu irmão, minha irmã, que eu tenho uma irmã, meu pai, minha mãe e a minha sobrinha, filha da minha irmã. Era em 6. Aí eu cheguei no mercado e pedi as almôndegas. Só que os R$10, na época, deu pra comprar só 5 almôndegas. Aí eu voltei pra casa e aí o que teve que fazer? Teve que pegar uma almôndega e repartir no meio pra gente conseguir ter todo mundo uma mistura ali pra comer junto com arroz e farinha. Então, tipo, pô, essa era a vida que eu mereço? Eu não consigo comprar uma almôndega pra todo mundo dentro de casa, sabe? Então, quando eu comecei a vivenciar essas coisas e, mais uma vez, entrar naquele processo de você olhar pra dentro e ver o que tá acontecendo com você de fato e aonde você pode chegar, hoje é fácil, a gente tem muita referência boa na internet. Você entendeu? Pessoas que saíram do nada e conquistaram tudo. Antigamente, você não tinha esse negócio de, pô, aquele cara saiu do zero e aonde ele tá hoje? Deixa eu ver o que ele tem pra dizer. Era tudo muito cru, entendeu? Hoje você já tem, pelo menos... Eu tenho certeza, se a galera pegar esse canal aqui e assistir... Com certeza. Pelo menos, sei lá... Quantos vídeos tem esse canal, vocês sabem? 99 agora. 99 vai ficar 100. Vai ficar 100. Se a galera assistir os 100 vídeos que tá aqui... Vai dizer que o cara não vai aprender muita coisa? Com certeza. Agora, se o cara tem internet, se o cara já tá aqui, ele sabe que esse canal existe, e ele sabe que assistir todos esses episódios ele vai aprender muita coisa, ele só não vai aprender se ele definitivamente não quiser. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Pergunta do Jonathan John. Carlos, você acredita que qualquer um com disciplina e foco aprendendo a investir pode ficar rico? Sim. Mas é aquilo que eu falei. Que o cara falou. Disciplina e foco. Disciplina e foco. Qualquer um consegue ter disciplina e foco? Não. Você entendeu? Ele perguntou, qualquer um com disciplina e foco consegue ficar rico? Investindo? Consegue. Mas se você não tiver disciplina e foco, você não vai chegar lá. Você entendeu? Você tem que fazer o que deve ser feito e não dar margem para distrações. Se alguém falar mal de você... cai fora. Se alguém desacredita de você, cai fora. Se as pessoas estão começando a duvidar de você, cai fora. O meio que você tá, o ambiente que você vive, não tá alinhado com a nova pessoa que você quer se tornar. Carlos, não tenho dinheiro. Se vira. Vai trabalhar. Vai trabalhar do quê? Só consigo emprego no supermercado. Foda-se. Vai trabalhar no supermercado. Tem dia pra entrar e tem dia pra sair. Você vai trabalhar no supermercado, você vai sair de casa, você vai pegar um novo apartamento, vai zerar sua grana com o que você tá ganhando, você vai fazer mais algum bico de alguma outra coisa, você vai estudar com isso, você vai ganhar dinheiro com isso e você vai mudar de ambiente, entendeu? É isso. Perfeito. Pergunta do Rafael Fernando, _oficial. Carlos, networking faz diferença para alcançar lugares altos no marketing digital ou de investimentos? O networking, eu acredito que ele começa a ser um impulsionador quando você tá mais ou menos uns 6 dígitos de faturamento, ele tem uma relevância absurda. A questão da ambiência, ela te molda desde o zero. Então, é importante você estar com pessoas mais inteligentes que você para você começar a agir de forma mais inteligente também. Mas eu costumo dizer que, por exemplo, as pessoas que começam a estudar investimentos, elas começam a ter um tipo de conhecimento que o brasileiro, por si só, ele é muito deficiente. Então, a gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas, onde tem 4 milhões de pessoas que investem só. Então, é um país extremamente deficiente nesse sentido. Existe uma margem absurda para as pessoas aprenderem dentro desse segmento. Quando você começa a estudar mercado financeiro, você já ganha um destaque por si só, porque você já começa a ter um conhecimento que poucas pessoas têm. Apesar de muito se falar hoje em dia, de fato são poucas pessoas que têm esse tipo de conhecimento.
E é por isso que quando você se provoca a estar em ambientes diferentes, você tá sempre galgando níveis maiores. Quando eu comecei a ganhar 5 dígitos, que foi meu segundo lançamento de 12 mil reais, eu comecei a tentar conhecer pessoas que ganhavam 10 mil reais. Então, eu comecei a andar com pessoas de 5 dígitos. Quando eu comecei a andar com pessoas de 6 dígitos, eu comecei a andar também fazer 6 dígitos. Quando eu comecei a andar com pessoas de 7 dígitos, eu comecei a fazer 7 dígitos. Quando eu comecei a andar com pessoas de 8 dígitos, eu comecei a fazer 8 dígitos. Hoje eu conheço pessoas que são bilionárias. Então, tudo é tempo. Mas eu já entendi o jogo que a ambiência faz muita diferença. E pra finalizar a caixinha de perguntas da melhor forma, inclusive nosso social media, o Fábio mandou aqui, ó, mais umas 10 caixinhas falando sobre essa mesma coisa. O _ Jonas.paixão mandou assim, Carlos, como parar de ser Carlos sexual? Não consigo. Não consigo. Meu amigo, deixa eu te mandar um recado aqui, olhando no fundo dos seus olhos. Desista. Isso é impossível. Ai, gente, que massa, que bate-papo incrível. Que bate-papo. Ô, Carlos, mas assim, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, a gente sempre costuma finalizar com uma pergunta reflexiva. Show. E normalmente a gente faz ela sempre de uma forma em todos os podcasts, né? Só que hoje é especial, então a gente vai adaptar pra nossa realidade aqui. Então vamos imaginar agora um cenário onde você vai postar um vídeo, um stories, um reels, mas nessa publicação não vai só passar no Instagram. Vamos imaginar que é possível que ela seja distribuída em todos os outros canais de distribuição de mídia. Então, físicos também. Outdoor, TV, rádio e também todas as plataformas digitais. E nessa publicação sua, nos vídeos que você já costuma fazer, vai ter uma mensagem sua para quem tá iniciando no marketing digital agora. Tá iniciando no marketing digital? Isso. O que você diria? Eu diria o seguinte: não se compare. A comparação vai destruir o seu desempenho. Respeite o processo e acredite em você. Se você está estudando e está fazendo o que tem que ser feito todos os dias com disciplina e foco, você vai chegar lá. Não fica olhando a grama do vizinho. Porque às vezes você não sabe tudo que o vizinho fez para chegar onde ele chegou. E na verdade, muito provavelmente o vizinho está te mostrando apenas o que é conveniente para ele mostrar. Então, acredite no processo e continua. Porque se você ficar se comparando com outras pessoas, isso vai te destruir. Não sei se é bom esse conselho, mas... Não, meu Deus. Com certeza. O que é que não foi bom hoje? Não tem. Hoje foi realmente um episódio incrível. Não é daqueles que a 100. gente gosta. Diz que a gente ama. Não é à toa que é o episódio 100. Show. Legal. Fico feliz que vocês gostaram. Espero que você tenha gostado também do bate-papo. Sim, foi muito legal. Mas não terminamos mesmo. Sim. Ah, show. Tem mais, vamos lá. Eu vou. Temos presentes. Tem presente? Você, é claro que tem. Eu não sei como é que você vai fazer pra levar na mala, mas temos. Vocês vão me dar o whey, né? Eu tô sabendo, viu? Ah lá. Temos aqui mais uns presentes pra agradecer sua presença. Especial aí pra você. Essa é uma cesta especial. Bem especial. Tem GH aí ou não? Tô zoando, gente. Não tomem GH. Tô zoando. Brincadeira só. Caraca. Pode pegar aqui ou não? Pode. Sim, pode pegar. Caraca. Você viu que a caneca do Carlos é especial? Aí, pessoal. Nem a nossa, diferente. cara. Olha isso aqui, gente. Tem o whey, tem barrinha. Porra, nossa, tem até essa paz de amendoim. Essa paz de amendoim é muito boa. Nossa, gente. Pra convidado maromba, sexta maromba, né? Caraca, olha essa ampola de Duratestão aqui. Porra, mano. Tô zoando, gente. Não é Duratestão, não. É Deposteron. Esse cara. Ai, Carlos, Deus. muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Obrigado. Foi incrível aqui aprender com você. Trouxe muitos insights. Fez a gente chorar, né? Eu chorei. O Marcelo ficou se segurando aí, porque agora ele tá... Chorei por dentro. Chorou por Agora ele é maromba, né? Agora ele é maromba. Ele é old school. Isso aí. Tamo junto, que é Faz isso? assim, ó, faz assim, ó. Faz assim. Aí, ó. Aí, ó. Tá forte, Bisnaguinha, tamo bem. velho. Legal. Estamos se esforçando. É isso aí. Mas, brincadeiras à parte, que incrível. A gente queria realmente um convidado especial pro episódio 100. Show. Eu tenho certeza que esse superou as expectativas. Foi fantástico. A galera que tá ali do outro lado, tenho certeza que amou também, porque foram muitos insights. Legal. Então, muito obrigado pela sua presença, Carlos, Obrigado de eu verdade. pelo convite, fiquei muito feliz. Tamo Legal. junto. Se quiserem chamar de novo, é só chamar. Tamo Vai junto. ter que fazer uma parte 2, né? Vai ter tem de rolar. bastante coisa pra Eu contar acredito ainda. que tem que fazer uma nesse parte nível vai 2. ter Me de diz rolar. aí, vocês querem uma parte 2? Comenta aqui embaixo. Show. E Tamo junto. como que as pessoas fazem pra te encontrar no Instagram? As pessoas que não te conhecem. É
Lindo, maravilhoso. Não tô brincando. A pessoa vai achar que eu sou muito se acha, né? Vamos lá. É @CarlosMagno. Vai aparecer na o primeiro. telinha. Vai ter o celinho azul lá e sou eu o primeiro aí. Show de Carlos bola. Magno. Show de bola. Show E o de que bola. as pessoas têm que fazer depois de um episódio como esse? Em primeiro lugar, pra você que ficou com a gente aqui até o fim, parabéns. Foi um prazer passar esses 100 episódios aqui com você. E que venham mais 100. Já deixa o like se você ainda não achou. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que sair um episódio novo. Deixa aqui nos comentários, não só se você quer ver o Carlos de novo, mas o que é que você tirou de insight que vai transformar a vida, não só a sua, mas de todas as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente. E eu te vejo onde? No próximo KiwiCast, né? No próximo KiwiCast. Tamo junto. Valeu.